Bom dia a todos. Estamos iniciando, então, a nossa palestra, que, na verdade, será mais um bate-papo sobre esse tema tão importante, que é o acolhimento familiar. Temos aqui para falar sobre esse tema a professora Bartira de Aguiar Rosa, que é professora da Unifesp, coordenadora do Grupo de Doação de Órgãos, Transplantes e Tecidos, e o Dr. Luiz Antônio da Silva, psicólogo e idealizador do Jardim do Doador de Órgãos da equipe CIDOT do Hospital Alberto Torres, no Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo congresso, e eu passo, então, a palavra para a professora Bartira para iniciar a falar desse tema tão importante para nós. Obrigada, Liege e Luiz, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou começar a falar um pouquinho, então, sobre esse tema, né, e a gente escolheu bater um papo mesmo, né, já que é um tema bem sensível. Olha, em 1997, a gente começou a se preocupar bastante com as famílias em relação ao acolhimento delas antes e pós a doação de órgãos. Então, a gente, quando foi estudar sobre o tema, a gente percebeu que as famílias buscavam entrar nas terapias intensivas, visitar os seus familiares que já se encontravam em morte cefálica, e muitas vezes ficava difícil, porque tinha que esperar o horário de visita. Bem, sem me alongar, isso se resolveu com o passar dos anos, mas com muita dificuldade. Com muita dificuldade das famílias, com muita dificuldade dos profissionais, até que todos, da década de 90 para cá, entendessem que aquele indivíduo em morte cefálica estava morto. Portanto, as famílias precisavam de outro tipo de cuidado. E aí, depois de 1990, começa a acontecer uma série de pesquisas que buscam esse acolhimento, que buscam atender essas famílias. A minha experiência foi muito grande durante as entrevistas familiares, em que as famílias diziam para a gente que durante a entrevista a gente estava ali, mas depois que acabava tudo, não tinha mais ninguém para cuidar deles, não tinha ninguém para acolhê-los. E aí a gente começa a estudar como é que a gente ia fazer isso, como é que a gente ia dar conta disso. Nós acabamos em 2018 e 2019 desenhando um ambulatório de acolhimento às famílias enlutadas, pós-doação de órgãos. E em 2019 a gente iniciou esse ambulatório, que acabou, claro, parando durante a pandemia, até porque também a gente teve uma queda no número de doadores, né? Mas a gente abriu, então, esse ambulatório, ele ficou... Atendemos algumas famílias num time multiprofissional, com a ideia de acolhimento multiprofissional, né? Onde as famílias iam passar em torno de 8 encontros com a gente, e depois desses 8 encontros, ou a família podia ter um atendimento especializado com psicólogo ou com psiquiatra, a depender do caso, né? Do ponto de vista metodológico, a gente tinha um modelo de cuidado centrado no paciente, na família, que foi o que a gente utilizou, como para garantir dignidade e respeito, com informações compartilhadas entre eles, para que eles pudessem falar sobre isso e, de certa forma, vivenciar esse luto junto com a gente, e numa ideia de participação e colaboração escutativa. Usamos também o modelo dual do luto, de Strobe e Schultz, que era para numa espécie de enfrentamento à dor da perda e para restaurar a vida, então, dando essa possibilidade de restauração da vida, e um modelo de resiliência da família, que chama Fromm e Walsh, onde a gente utiliza crenças, padrões organizacionais e processos comunicacionais. Bom, essa experiência foi muito gratificante para a gente. Obviamente, a gente continua essa experiência agora em 2021,
finalzinho de 2021, quando a gente vai ter alguma possibilidade de abertura, né? E uma das coisas que eu queria dividir com vocês dessa experiência foi de uma família onde a mãe perdeu a filha no dia do aniversário dela, né, de 17 anos, onde ela faria 18. E no último dia de acolhimento, eu peguei uma árvore, simbolicamente, como ela falava bastante sobre isso, eu peguei uma árvore com pedras brasileiras que eu tinha em casa, e eu queria dar alguma coisa para essa mãe, eu não tinha nada, assim, eu não queria comprar nada, eu queria alguma coisa que fosse significativa, então eu peguei essa árvore que eu tinha em casa, lavei ela, limpei, e eu levei para essa mãe, né, no último dia nosso. E ela escreveu uma carta para gente, que ela entregou. E essa carta, o trechinho final dizia assim, que eu vou ler para vocês. Hoje eu vejo que a minha filha cuidou de mim desde a hora em que sofreu o acidente. Ela sabia que eu não ia aguentar. Ela não morreu no local do acidente. Ela teve 2 paradas e ficou em coma. Assim, nós fizemos a doação. E aí, eu fui chamada por vocês. E aí, eu tive a chance de ser atendida por vocês. Então, ela cuidou de mim. Se não fosse por ela, eu nunca teria encontrado vocês. E aí, tinha uma lousa, né, onde a gente pede para a família escrever. E ela escreveu: meu sentimento, gratidão. Então, era essa experiência que eu queria dividir com vocês, né? Contar para vocês o que foi abrir esse ambulatório, apesar da pandemia que nos deixou bastante triste, porque a gente não pôde continuar acolhendo, mas a gente vai continuar agora. Mas foi muito gratificante saber que as famílias gostaram bastante. Era essa a experiência que eu queria dividir com vocês. Ai, que lindo, doutora Bartira. É mesmo. É um trabalho realmente muito necessário, né? E seguindo nessa linha de acolhimento e de conforto a essas famílias, vem o trabalho do Dr. Luiz Antônio também, né? Que vai falar agora sobre esse lindo projeto, né? Do Jardim do Doador. Bom dia, obrigado. É isso mesmo. Eu me identifico muito sempre com o que a Bartira fala. E quando eu fui convidado, né, passando também pela minha experiência, quando eu fui convidado para poder trabalhar nessa Cidote, eu trabalhava na assistência nesse hospital. E, na realidade, eu estava, no momento, fazendo um outro trabalho, que era um trabalho voltado para a música. E eu estava à busca de desenvolver o meu trabalho numa área assistencial. E é importante eu falar isso. E nesse momento eu estava cantando, né? E aí eu sou um cantor também. E aí tinha uma pessoa na plateia e comprou 5 CDs e tal, né? E ficou naquela coisa. Eu fui na plateia, conversei com ele e tal. E aí comecei a conversar com ele, comecei a conversar e tal. Falei do meu objetivo e tal. Falei que era psicólogo, né? Já tinha uma formação de longa data e falei que queria muito trabalhar, né, com pessoas dentro do CTI. E aí, porque eu sou um hipnólogo, eu trabalho com hipnose e acho que a hipnose ia ajudar bastante. Bom, conclusão, ele era um dos diretores do hospital. E aí eu fiquei, bom, eu pedi e o universo trouxe para mim. Eu fui conhecer esse hospital e aí, vocês sabem, né? Fui convidado para lá, entrei, fiz o processo, e aí ao longo do meu tempo lá, eu fui convidado para entrar numa Cidote, né? Que apenas era um médico, e fui, o que que é isso, né? O que que é a doação? Não sabia. E quando eu fui trabalhar lá, e o tempo que eu fui conhecendo e fazendo as coisas de uma forma muito molinha da minha parte, porque eu não conhecia, né, com a Central do Rio, eu comecei a pensar assim, na pergunta problema de quando a gente começa a entrar para a academia para estudar, porque eu fui buscar isso, né? E estou hoje na pesquisa justamente para entender mais sempre e criar, junto com outros pesquisadores, a oportunidade da gente poder ter um pouco mais de satisfação no nosso trabalho e, consequentemente, para a vida dessas pessoas. E eu formulei a seguinte pergunta: o que eu posso efetivamente fazer para contribuir para a angústia, né, dessas famílias que passam por essa experiência de morte encefálica, né? E aí me veio
na minha janela da minha cidade, para esse jardim que não tinha nada, ao jardim do doador de órgãos. E aí me veio o ato de fazer o plantio de alguma coisa que pudesse ser, pudesse beneficiar, né? Colocar essa pessoa novamente, né? Satisfatoriamente com a vida. É difícil, mas ressignificar todo esse processo. E aí, no início, não foi jasmim, não, porque eu não sou um jardineiro. E aí, quando a gente começou, as plantas, aqui a gente tem um país onde tudo é muito quente, o rio é muito quente. E aí, em conversa com os jardineiros, que já tinham gente que cuidava do jardim da frente do hospital, esse jardim fica bem entre o CTI 4 e a enfermaria, escolhemos o jasmim. E eu fui buscar qual o significado do jasmim. E aí foi o jasmim. E aí eu criei o Jardim do Doador de Órgãos, né? E esse Jardim do Doador de Órgãos, ele acontece no momento, né, importante, e a entrevista acontece no Jardim do Doador de Órgãos. Eu espalhei alguns bancos, e que eu pintei de bancos amarelos, e aí eu comecei a trabalhar toda uma quebra de padrão nesse contexto de falecimento, né, nesse binômio de vida e morte. E aí coloquei alguns cataventos e fui na minha psicologia cognitiva buscar esses elementos, o que isso pode contribuir. A natureza em si, ela já é um caminho para que a gente possa encontrar um norte para o nosso equilíbrio, né? Porque sem ela também seria muito difícil a nossa sobrevivência, né? E aí eu comecei a pensar em conversa até com a minha, assim, amada, né, e grande amiga Batira, que tratava-se de uma inovação tecnológica. E o que é isso, né? E aprendi isso com ela. Isso é importantíssimo eu colocar, né? Porque não pelo fato de nós termos conhecimentos específicos no sentido da profissão, né? Que é uma doutora em enfermagem e um psicólogo ainda se doutorando aí, né? Isso é muito importante para mim, ter pessoas como ela, porque são pessoas que discutem a ética, a bioética, os valores morais, as crenças, né? Isso é muito importante. Os nossos enfermeiros precisam disso também, porque sofrem com isso. E hoje, nessa minha história, como ser humano, principalmente, e tendo meu ofício como psicólogo, e tendo tantas atribuições e benefícios do outro que eu sempre fiz, quase 100% dessas famílias, elas desejam fazer o plantio. A gente só não fez por conta de não ter o plantio, de não ter recurso, a pandemia, né, que veio, e agora a gente está voltando, né, com esse plantio também. Seria como se fosse aí também o nosso, não um ambulatório, né, mais um local onde todos os estados e todos os países que trabalham com transplante, acredito que estejam buscando, né, a melhor forma de trazer para a humanidade, não só para o americano, para o europeu, para o brasileiro, mas para a humanidade, uma reflexão sobre o que é esse trabalho e o que é a vida dessas pessoas, né, e a nossa também. Então, nós não fazemos o plantio apenas só com famílias que doaram os órgãos, mas com famílias que doaram os órgãos. São aquelas famílias que a gente também não teve a possibilidade de captar aqueles órgãos. Não captou, mas eles doaram, a gente faz o plantio. Porque a doação é uma coisa e a captação é uma outra, é uma consequência. E ela só existe através dessa variável que a gente depende, que é o sim. Né? É o sim. O sim é isso que a gente precisa, né? Então, a minha experiência, essas questões que são abordadas, né, os conflitos familiares são abordados no jardim, né, são muitos. Às vezes eu me sinto ali, eu me encontro num setting terapêutico conversando com familiares que às vezes se sentem culpados pela morte daquela pessoa, pelo AVE que aquela pessoa teve, né, pelo acidente de moto, né, que aquele namorado teve e que ele tinha bebido, que ela estava atrás e ele não sofreu nada e ela faleceu, né? Pelo pai, né, que vê a filha, já tive essa situação em morte encefálica, e ele num outro nicho do CTI, né, e ele foi o condutor daquele carro. Então, nesse momento, acho que a psicologia se faz muito importante para discutir esses aspectos, né, esses fatores, essas variáveis, essas realidades, né? E eu estou ali para isso. Então, por isso que eu sempre penso que os impactos, né, que
o Jardim do Doador, né, os impactos positivos que o Jardim do Doador, né, tem trazido, né, eles são comprovados aí à luz dessas famílias. Eles são comprovados à luz do sim dessas famílias e do não também, porque a gente entende quando eles falam o não. Eu não posso dizer que uma família ela seja inadequada, ela seja errada no momento que ela diz não para uma doação. Eu preciso entender isso e esclarecer para ela o que ela pode ter de benefício quando ela dizer o sim para ela, né? É a libertação, né? É ela ser livre e ela poder seguir com a vida dela, entendendo que a morte sempre fez parte da nossa vida e ela vai sempre fazer parte. Então, o que fazer? A gente precisa seguir a nossa vida. Então, a doação de órgãos, ela é um trabalho social importantíssimo, que eu vejo enfermeiros, um grande número de enfermeiros trabalhando essas questões éticas, essas questões de valores morais, da cultura. A Batira é uma delas, o Edivaldo é uma delas, né? Eu sinto que poucos profissionais da área da psicologia se engajam nessa causa, especificamente, né? Sabe? Mas eu acredito que o nosso país tem uma forma de entender isso. E a nossa forma é a forma consentida, né, amorosa, respeitosa, que eu faço com esses familiares que viram as minhas famílias. Eles ligam para mim, conversam comigo, me colocam disponível para eles. E isso que é importante na vida da gente, porque eles sofrem, mas a gente também sofre. Eu não tenho vergonha de dizer que eu choro com a família. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha religião naquele momento do plantio é a da família. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve aqui. Essa é a minha experiência. Eu não sei nem se eu ultrapassei, mas, gente, desculpa. É Não, isso. não. E é bom a gente lembrar também que tem um vídeo sobre esse trabalho, né? Isso, é. Aí, deixa eu só terminar, assim. Conheci Tá. Mongol. Mongol é um compositor. E aí, num desses processos do Jardim do Doador de Alto, agora, o que fazer com o jardim? Vamos fazer o que com ele, né? Eu acho que existem muitas coisas que um terapeuta utiliza para poder quebrar o padrão desse sentimento que a morte nos causa quando a gente pensa nela. A música é uma delas. E aí eu pedi ao Mongol, que infelizmente se foi de Covid, ele foi um parceiro do Oswaldo Montenegro, e Mongol, eu queria que você fizesse uma música no Dia do Doador, que eu queria gravar essa música, gravar um clipe com essa música, e aí eu dei as palavras-chave, que foi plantio, é o título da música, né? Ressignificação, enfim, as palavras, né, que trazem para a gente, né, resiliência, que traz para a gente satisfação. E ele criou a música, nós criamos um clipe que começa dentro do Jardim do Doador de Órgãos, sai para a natureza e termina dentro do Jardim do Doador de Órgãos, que é um clipe que eu mostrei para a Bá, né, para a Batira. Eu tive a oportunidade de levar isso no congresso que nós tivemos lá junto, né, em Coimbra, em Portugal. Então foi lançado esse clipe lá, com o intuito de desmistificar muitas questões ainda existentes, né, nesse processo do aceite, né, da doação, enfim. Mas a nossa intenção, né, Baia, é de dar para eles essa oportunidade. Eu acho que é muito importante mesmo. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Qual a maior necessidade de uma família doadora em relação à informação, na opinião de vocês? A informação em relação à informação em que área? O quê? Por exemplo, a informação de quê, né? Para Que a tipo de gente, né, informação? o que a gente percebe? As famílias buscam informação a respeito do receptor, elas Ah, buscam sim. informação a respeito para aliviar o seu sofrimento. Então, esse é o tipo de informação que chega para a gente, né? No geral, ela pede muita informação sobre o diagnóstico de morte cefálica, por ter dificuldade de aceitar aquele momento da perda. E a outra questão é essa, né? Que, claro, a gente não tem nesse momento como falar, e nem podemos, por questões legais, falar quem é que recebeu. Mas o que a gente percebeu com o ambulatório de acolhimento das famílias enlutadas foi que, na verdade, não é necessariamente o receptor
fator que essas famílias querem informação. Elas querem informação para honrar a doação de órgãos. Veja que importante isso. Inclusive, nós escrevemos um trabalho sobre isso. Elas fazem um bem muito grande, que é doar algo que, por mais que a gente tente classificar como tangível em algumas pesquisas econômicas que vocês vão ver por aí, inclusive no Prêmio Nobel, né, de Economia, com o preço de cada órgão, numa sociedade economicamente ativa, por mais que se tente colocar um valor, nós estamos falando de algo intangível, do ponto de vista de valor moral, que significa quanto é que custa uma vida, né? Então, a família, ela não quer saber para onde foi necessariamente, mas ela quer que a gente honre aquilo que ela fez. Então, a família, ela quer saber se foi usado. Então, isso, para mim, é uma das coisas mais importantes no momento do acolhimento, né? E acho que o Luiz explicou bem também o jardim, né? Quer dizer, para vocês entenderem, né? Depois da doação, essa família volta para o hospital lá do Luiz, e aí ela planta um jasmim, é isto. Em resumo, só para vocês entenderem, né? Então ela recebe, e aquele plantio, e Luiz me corrige, né? Porque já tem bastante tempo, mas aquele plantio, assim como o processo que a gente faz com a família aqui, vai fazer com que ela ressignifique aquela perda. Vai fazer com que ela dê um outro sentido. Claro que cada família no seu tempo, no seu momento, mas em resumo é isso. Então, estas informações, não necessariamente para quem foi, mas o que a gente fez, como a gente tratou o corpo, quantos órgãos foram utilizados. Por isso que eu luto sempre para que todas as centrais de transplante devolvam às famílias do doador uma carta, um documento, como se fosse uma homenagem. Olha, você fez isso, está aqui, quantos órgãos, quantos tecidos foram utilizados, e muito obrigada por ter feito isso. Essa gratidão, ela é muito importante. A gente vê muito país desenvolvido com os seus chefes de Estado, com seus primeiros ministros, até com a sua realeza, no nome da rainha, por exemplo, devolvendo uma carta às famílias dos doadores. Isso é o mínimo que a gente poderia fazer por elas, na minha opinião. Além dos ambulatórios, dos acolhimentos, né? Desculpa, Luiz. Não, eu penso da mesma forma. Acredito até que, além disso, né, por exemplo, lá, as famílias, é importante que a gente a gente acha importante que faça o plantio logo após a doação, né, consentida, né? Às vezes, tem famílias que não querem voltar no hospital por ter passado por toda aquela experiência e tal. Agora, existem algumas que não conseguem fazer o plantio naquele momento, né, por conta de outros problemas relacionados à estrutura, enfim, e aí eles desejam, a gente vai querer fazer sim, mas no outro momento, quando a gente melhorar, então eles voltam a fazer, né? Com relação à questão também dessa coisa de saber honrar, eu acredito nisso também, mas acho também que a gente está no século, né, 21 aí, né, 2021, eu acho que a gente poderia mudar um pouco, né, pensar em mudar um pouco isso, né, porque isso seria mais um ato de confiança, né, mais um voto de confiança que a gente está dando não, né, Sem mais dúvida, confiança que a sem gente está dando para dúvida. essas famílias, é tipo assim, tem países que as pessoas conhecem uma ou outra. Talvez se essas famílias forem informadas, orientadas no momento que elas Exato. entram na fila para receber e que elas vão para a entrevista familiar, né, a gente criar, não sei, alguma forma, né? Eu tenho muito isso na minha cabeça, né? Desde que elas sejam devidamente informadas e orientadas com relação a isso, acho que a nossa humanidade ela pode conseguir compreender, né, que não é o assédio, né, só, né, as famílias podem ser assediadas, podem ser isso, aquilo, né, mas eu acho que é uma forma de a gente também, de integrar, né, de valorizar e de estabelecer mais confiança no processo, no nosso processo aqui, né, de doação, no nosso processo quando a gente pede, né, a doação, o consentimento, né? Isso seria importante, porque a gente vê aí na mídia também
né? Muitas famílias que se sentem muito sensibilizadas quando isso acontece, essa oportunidade de elas conhecerem para onde foi o órgão, né? E também para outras pessoas, a sociedade também. E não tem nada que comprove que diga assim, eu vou ficar em cima dessa pessoa, você é o meu filho, eu quero fazer parte da sua família, né? Então isso tudo vai Não, ser devidamente orientado, né? Devidamente exatamente. orientado, né? Pessoas competentes como a Bartira, com outros médicos também, né? A gente pode unir forças no nosso país, não é só nos estados da ponta de São Paulo do Rio, mas em outros países, em outros estados também, fazer uma força, né? E ir para campo para saber o que essas pessoas pensam sobre isso. E aí é a pesquisa mesmo, né? Aí tem que estudar, aí tem que buscar, né, Bah? Eu acho que é isso. É É, isso. É isso, Porque gente. na verdade, assim, o transplante é um processo que acontece só pelo amor da sociedade, né? Uhum. Se a sociedade, a partir de hoje, todo mundo decidir não doar, não existirá mais transplante. Então esse tema é de fundamental importância, né, ser tratado, e que esse serviço sirva de exemplo, né, para todos os estados, né, que a gente possa ter em cada estado do nosso país esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto para acolher as famílias, para dar alento, para dar conforto, porque eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido, e vocês são excelentes, têm um trabalho primoroso que deve ser seguido com certeza. Nós estamos já nos encaminhando para o final, né? Se dependesse, eu acho que da gente, a gente ficaria escutando aqui, porque é um tema tão lindo e tão importante. Eu quero, então, que vocês deixem assim, uma palavrinha final para encerrar esse nosso momento, para quem está nos acompanhando nessa manhã de sábado. olha, minha palavra final é: desenvolvam estratégias, né? Ajudem os centros a desenvolverem estratégias para que essas famílias, que de fato são as multiplicadoras do processo, da doação de órgãos, não é nem do processo, né, da doação de órgãos, e são elas que vão falar sobre doação de órgãos, como o exemplo da família que eu contei aqui. E essa é a maior campanha que a gente pode fazer, não tem campanha maior. Acho que as pessoas têm que entender que quando a gente cuida bem dessas famílias, são elas que vão falar sobre isso para os seus parentes, para a sociedade, e aí sim a gente transforma a cultura de doação de órgãos, tecidos e células na nossa sociedade. Essa é a mensagem. Obrigada, doutora. Doutor Luiz? A minha mensagem é gratidão, né? Eu tenho muita gratidão assim por estar onde eu estou, gratidão por estar fazendo parte dessa família que é a transplantação do nosso país, né? De fazer parte desse grupo de estudos de vocês, gratidão por estar aqui dando a minha contribuição de alguma forma. E assim, o Jung fala uma coisa muito legal, assim, muito bonita, né? E eu sou assim. Algumas pessoas falam que eu tenho uma visão muito franciscana, mas eu, através desse conhecimento específico, né, os franciscanos também costumam resolver problemas das pessoas, né, ajudar as pessoas. E o Jung fala uma frase, não sei se eu me lembro de toda ela, mas detenha todo o conhecimento, né, toda a informação, né, tudo, todas as técnicas, né, todos os instrumentos, mas ao tocar numa alma, seja apenas uma outra alma. Né? Então isso é muito importante para nós, e é isso que eu procuro ser, isso me faz muito bem, é isso que me faz dar força para levantar todos os dias e ir trabalhar, né? Para estar sempre receptivo a essas pessoas, eu ter sempre essa condição de, através da minha presença, segundo a técnica de mindfulness, né? A minha presença, a minha confiança está sempre revigorada, né? Ressonando isso à minha volta, isso é muito importante. É importante o conhecimento específico, é importante a pesquisa, mas sem a sensibilidade que a gente precisa nesse processo, eu acho que tudo fica muito mais complexo. Então, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, Liege. Edson, muito obrigado. Bartira, você é para mim uma referência, né? Muito obrigado por estar aqui com você, dividindo
esse seu espaço, né, esse seu mundo. Obrigado pelos apontamentos, tá? Muito obrigado a todos vocês, né? Obrigado. Muito obrigada, então, pela presença, pela contribuição. Gratidão é a palavra. E para quem está nos acompanhando, continuem com o nosso congresso, e um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigada de coração. Obrigado, Liege. Obrigado. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, beijo.